Ei turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós abordaremos o tema Teoria Cinética dos Gases. Então, sem enrolação, vamos lá. Antes ainda da gente estar avançando na teoria cinética dos gases, nós precisamos entender o que é um gás. E para entender o que é um gás, a gente precisa falar de vapor. Tá joia, turma? Vamos entender isso melhor. O que é vapor? O vapor ele vai ser uma referência à matéria que está no estado gasoso e vai estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido correspondente. Para a gente fazer um vapor retornar para o estado líquido, a gente precisa variar a temperatura ou a pressão. A gente pode estar diminuindo a temperatura ou aumentando a pressão. Se a gente fizer qualquer uma dessas coisas, nós conseguimos fazer com que o vapor ele se liquefaça. Tá joia? E um gás? O gás, pessoal, ele é o estado fluido da matéria. Para a gente liquefazer o gás, a gente precisa variar a temperatura e a pressão. Prestem bastante atenção nisso, turma. Para a gente liquefazer o vapor, a gente varia ou a temperatura ou a pressão. Agora, para o gás, não. Para o gás, a gente precisa variar a temperatura e a pressão. Mais especificamente, a gente precisa diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos fazer com que um gás ele passe para o estado líquido. E nós precisamos ainda, turma, falar sobre temperatura crítica. O que é temperatura crítica? Ela é definida como a temperatura acima da qual a substância só pode existir na forma de gás, pois é impossível mudar seu estado gasoso para o estado líquido apenas variando a pressão. Então, turma, entenderam o que é temperatura crítica? Acima da temperatura crítica, a gente só tem o gás. E abaixo da temperatura crítica? Abaixo da temperatura crítica, nós vamos ter o vapor. Tá joia? Por exemplo, no caso da água, a temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. Então, acima de 374 graus Celsius, nós teremos a água no estado gasoso. Abaixo de 374 graus Celsius até 100 graus Celsius, nós vamos ter a substância no estado de vapor. Então, observem, galera, que a temperatura crítica ela indica para a gente até onde uma substância ela vai ser vapor e quando começa a ser gás. Agora vamos falar então sobre as variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? As variáveis de estado elas vão ser grandezas que vão influenciar fortemente nas propriedades e também no comportamento do gás. Quais grandezas são essas? Vão ser pressão, volume e temperatura. Então, turma, sempre que falar variáveis de estado, vocês precisam pensar nessas três grandezas. Vamos falar primeiramente sobre a pressão. Se a gente pegar lá a definição da física, a gente vai ver que pressão vai ser a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície em relação à área dela. Então, a gente entende pressão como sendo a força aplicada sobre uma área, tá joia? Mas e no caso dos gases? O que vai ser pressão? A pressão de um gás vai ser o quê? A pressão de um gás ela vai ser gerada devido aos choques das partículas do gás contra as paredes do recipiente. Então, observe essa representação aqui. Ó. Observem que as partículas do gás elas se chocam contra as paredes do recipiente. Então, esses choques é que resultam na pressão do gás. E quais que são as unidades de pressão? As unidades de pressão, quando a gente está estudando cinética dos gases, a gente trabalha com Pascal, milímetro de mercúrio, bar, atmosfera e também torr. As unidades mais comuns são atmosfera, milímetro de mercúrio e Pascal. Turma, vocês precisam entender a relação entre essas unidades. Por exemplo, se um exercício te informar em milímetros de mercúrio e você precisar transformar para a atmosfera, você precisa entender a relação entre essas unidades. Por exemplo, 1 atm, ou seja, 1 atmosfera, corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 101.325 Pascal. Então, se precisar fazer conversão, utilizem regra de 3. Agora falando sobre outra variável de estado, que é o volume. Se a gente
pegar o volume de um cubo, a gente vê que ele é calculado pela multiplicação da altura vezes a largura vezes o comprimento desse cubo, certo? Então, nós entendemos que o volume ele é o espaço que uma matéria ocupa, certo? E no caso do gás? No caso do gás vai ser diferente? Claro que não, turma. O volume de um gás vai corresponder ao espaço que aquele gás vai estar ocupando, tá joia? Lembre-se, turma, que gás também é matéria. Para o volume também vocês precisam estar atentos às unidades. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 1 litro corresponde a 1000 ml, 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de ml e não se esqueçam que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Agora falando sobre a última variável de estado, que é a temperatura. A temperatura, ela mede para a gente o grau de agitação das moléculas. No caso dos gases, não é diferente. Então, turma, a temperatura do gás, ela vai estar relacionada com o grau de agitação dessas moléculas do gás. Sendo que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas moléculas. Ok? Outra coisa importante estar falando sobre a unidade de temperatura. A gente sempre vai trabalhar, turma, com temperatura em Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura, sendo que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, consequentemente 273 Kelvin equivale a 100 graus Celsius. Uma coisa importante estar falando aqui, turma, não existe graus Kelvin. Isso não existe, tá, galera? Então, por favor, tomem bastante cuidado. Por exemplo, aqui, ó, você não vai falar 273 graus Kelvin. Você vai falar 273 Kelvin, tá joia? Professor, como que eu faço essa conversão de graus Celsius para Kelvin? Simples, vocês vão estar utilizando essa fórmula aqui, onde a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Agora, turma, vamos falar sobre algumas propriedades dos gases. Primeira delas, expansibilidade, que é aquela característica do gás aumentar o seu volume ocupando todo lugar disponível. Compressibilidade, que é aquela capacidade que o gás vai ter de diminuir o seu volume quando ele for comprimido. Dilatabilidade é a propriedade de dilatar devido à variação de temperatura. E por fim, falamos sobre outra característica dos gases, que são miscíveis, que é aquela característica de um gás estar se misturando ao outro. Agora falando sobre um conceito extremamente importante no estudo dos gases, que é o gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal foi um modelo proposto pelos cientistas para estudar os gases. E para um gás ser ideal, ele teria que respeitar essas seguintes condições. As colisões entre as partículas serem perfeitamente elásticas. Outra característica importante para ser gás ideal é relacionada à interação entre as partículas do gás. Então, no entendimento de gás ideal, não existe forças atrativas ou repulsivas entre as partículas do gás. Ou seja, não existe nenhum tipo de interação intermolecular entre as partículas do gás. E por fim, falamos sobre o volume dessas partículas que constituem o gás ideal, que é desprezível. Dessa maneira, turma, as partículas do gás elas não ocupam espaço. Agora vamos falar sobre as transformações que os gases podem estar sofrendo. Então, para entender como essas variáveis de estado estão relacionadas, que a gente viu que é temperatura, pressão e volume, os cientistas eles fizeram diversos experimentos em sistemas fechados, que são aqueles sistemas onde não ocorre transferência de massa com o ambiente. Só vai ocorrer ali transferência de calor, de energia. Então, os cientistas eles fizeram o seguinte, eles passaram a manter uma das variáveis de estado constante e variaram as outras duas. E verificavam como isso estava influenciando no comportamento do gás. Tá joia? Então, vamos ver essas transformações. Primeira delas, transformação isotérmica. Esse termo iso, turma, quer dizer igual. Então, o que a gente entende de transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica é quando a temperatura ela permanece constante. Então, vai ocorrer ali variação de volume e de pressão. Tá certo? Essa
transformação isotérmica, ela é conhecida como a lei de Boyle-Marionetti, que foram os cientistas que estudaram o comportamento do gás nessas condições, tá certo? Então, eles observaram o seguinte: com a temperatura sendo mantida constante, a massa de um determinado gás ocupa um volume que é inversamente proporcional à sua pressão. Vamos entender isso melhor através de um gráfico. Observe esse gráfico aqui, turma, onde apresenta para a gente uma transformação isotérmica. Observem que no eixo Y tem a pressão e no eixo X, na verdade, tem o volume, certo? Aqui tem duas transformações isotérmicas, certo? Em temperaturas distintas, tá certo, turma? Então, ó, numa primeira condição, manteve a temperatura constante e observou-se, ó, com a diminuição da pressão, o que está acontecendo com o volume? Está aumentando, certo? Isso tanto para a temperatura 1 quanto para a temperatura 2. Nós podemos representar uma transformação isotérmica, turma, através de uma fórmula, onde a gente precisa estar levando em consideração que a pressão vezes o volume vai ser uma constante. Dessa maneira, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Agora falando sobre outra transformação, que é a transformação isobárica. Esse tipo de transformação vai ocorrer quando a pressão for mantida constante, consequentemente vai haver ali variação de temperatura e de volume. Essa transformação isobárica ela é conhecida como a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, que foram os cientistas que estudaram essa transformação, e eles enunciaram o seguinte: com a pressão sendo mantida constante, a massa de um determinado gás ocupa um volume que é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Vamos observar isso melhor através de um gráfico, turma? Observe esse gráfico aqui, que representa para a gente uma transformação isobárica. No eixo X, temperatura em Kelvin. No eixo Y, volume em litros, certo? Observem que quanto maior a temperatura, maior é o volume, tá certo? Então, por isso que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como que eu posso estar representando isso através de uma fórmula? O volume dividido pela temperatura vai ser uma constante. Dessa maneira, o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. E por fim, falando sobre a última transformação, que é a transformação isocórica, podendo ser chamada ainda de transformação isovolumétrica. Então, turma, o que sobrou para manter constante? É o volume. Então, na transformação isocórica, ocorre que o volume ele é mantido constante, consequentemente, vai ocorrer ali variação de temperatura e pressão. Essa transformação ela é enunciada na segunda lei de Charles e Gay-Lussac, que vai enunciar para a gente o seguinte: com o volume do gás sendo mantido constante, a massa desse gás vai exercer uma pressão que vai ser diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Não entendi? Vamos entender isso melhor através de um gráfico, ok? Então, aqui a gente tem o gráfico da transformação isocórica, certo? O volume permaneceu constante, então no gráfico só vai poder aparecer a pressão, certo? Aqui é a TM, tá joia, galera? Que não é litros. E a temperatura aqui, ó, em Kelvin, certo? No eixo X, temperatura, eixo Y, pressão. Observou-se que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão. Como que eu posso estar representando isso através de uma fórmula? Simples. A pressão dividido pela temperatura vai ser igual a uma constante. E eu posso estar inferindo que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Finalizando nossa aula, turma, vamos falar rapidamente aí sobre a equação de Clapeyron, que ela é conhecida como a lei geral dos gases ideais. Ela é usada para estar descrevendo o estado termodinâmico dos gases ideais através das grandezas temperatura, pressão e volume.
Essa equação ela foi enunciada por Émile Clapeyron em 1834 e funciona como uma generalização das leis empíricas de Boyle, Charles, Gay-Lussac e Avogadro. Tá joia, turma? Então, aqui está a equação de Clapeyron, onde P é a pressão, V o volume, N o número de mols, R a constante universal dos gases, que pode ter esses dois valores, certo? Vai depender se você está trabalhando com a pressão em Pascal ou ATM, e o T na fórmula é de temperatura, lembrando que a temperatura sempre vai ser trabalhada em Kelvin. Agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!